paz, meus irmãos. Estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor, buscarmos fortalecer os nossos corações no ensino da verdade de Deus, para entendermos mais sobre a sua palavra. Vamos pensar um pouco hoje sobre oração. Isso eu quero fazer lendo o texto com os irmãos aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. O texto da palavra de Deus nos diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa." O texto do capítulo 5 de Mateus, depois das bem-aventuranças, nós temos, especialmente a partir do versículo 21 até o versículo 48, um grande contraste entre aquilo que é de fato ensinado pelo Antigo Testamento e aquilo que é a falsa interpretação trazida pelos mestres da lei daqueles dias. Cristo vai como que dando as explicações, trazendo o verdadeiro significado da lei do Antigo Testamento diante de várias corrupções e falsos ensinos que eram trazidos pelos fariseus, escribas daqueles dias. Então, quando nós chegamos no capítulo 6, o texto que faz parte do mesmo sermão, o Sermão do Monte, esse contraste ele permanece, e o verso 1 é como um cabeçalho para toda a estrutura do capítulo e diz para que seja evitado praticar as obras de justiça para ser visto pelos homens. O verso 2 diz: quando, pois, você der esmola. O verso 5, quando orarem. E o verso 16, quando vocês jejuarem. São 3 sessões que vão falar sobre essa questão da ajuda aos outros, a oração e o jejum. E dentro dessa estrutura de comparação com os fariseus, o contraste que nós, ao chegarmos diante de Deus em oração, devemos tomar cuidado e ter cautela para não seguir por esse caminho errado, enganoso e contrário à vontade de Deus. E ao orar, não sermos hipócritas e como aquelas pessoas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Eles tinham uma prática religiosa, a prática da oração, como que buscando a Deus, como que se importando com a vida espiritual, mas na realidade a hipocrisia aqui é vista porque eles estavam apenas tendo atos religiosos, mas a grande preocupação deles era o reconhecimento dos homens, ser reconhecido pelos homens. E o texto diz: em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa, porque o que estava no coração deles não era ser ouvido por Deus, não era ter um relacionamento íntimo com Deus, mas era ter o reconhecimento humano. E é nesse sentido que o Senhor ele nos convoca a entrarmos no nosso quarto, fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E a recompensa aqui é ser ouvido por Deus, é que a nossa oração seja recebida por aquele que é o Deus de toda a terra, de toda a criação, e Ele, naquele momento, dialogar conosco e fazer a sua vontade. A grande recompensa é podermos desfrutar de um tempo em que podemos ter comunhão com Ele, esse que é o Deus soberano que vem em secreto, onipresente, onisciente, e que pode dialogar conosco. Em dias em que as pessoas sentem tanta necessidade de externar, o contexto em que vivemos, de tantos diálogos, tanta facilidade de expormos as nossas vidas em redes sociais, muitas vezes nos perdemos quando nós sentimos a necessidade de externar aquilo que temos feito para o Senhor. Precisamos reexaminar os nossos corações para saber se realmente a nossa motivação é fazer a vontade de Deus,
é buscar glorificar o nome do Senhor, ou se é simplesmente sermos reconhecidos pelas pessoas que nos veem, como que aqueles fariseus que ficavam em pé nas sinagogas, nós muitas vezes ficamos em pé diante das pessoas nas redes sociais. Também o texto nos ensina a partir do verso 7, e orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Se nós não devemos ter um comportamento semelhante aos fariseus hipócritas, também não devemos ter um comportamento semelhante aos ímpios, aos gentios, quando eles se aproximam, usam a oração como instrumento para viver a religião deles. A oração é usada por pessoas que professam a Deus, outras pessoas que professam das mais diversas religiões. A oração tem sido usada como instrumento e propósito diverso no meio da humanidade. Os homens ímpios, gentios, aqui tratados pelo texto, eles usam a oração assim como Balaão usou para, na muita insistência, ter o entendimento de que eles seriam ouvidos, que eles conseguiriam convencer a Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos usar a oração e reconhecer que Deus é soberano, Ele que sonda os nossos corações, Ele que recebe as nossas orações e faz aquilo que é a sua vontade. Nos derramamos diante de Deus, nos submetemos à sua soberania, Ele que sabe as nossas necessidades, Ele que é o soberano sobre os seus decretos, Ele que vai agir conforme a sua vontade. Nós nos colocamos diante dele, reconhecendo a sua soberania, e isso é um instrumento para acalmar os nossos corações quando nós nos derramamos e confiamos naquele a quem nós estamos entregando as nossas orações. Não devemos usar as orações como os homens que não confiam no Deus soberano, como se nós pudéssemos manipular o Senhor. É verdade que nós cremos em um Deus que ouve e por meio das orações Ele derrama sua graça e sua misericórdia. E é nessa confiança que nós devemos buscarmos ao Senhor, mas jamais nos apartando do conceito de que Deus é o soberano que vai determinar tudo aquilo que é o seu querer sobre nossas vidas. Se as nossas orações serão respondidas com sim ou se serão respondidas com não. Mas o Senhor fará a sua vontade, porque nós oramos a um Deus soberano. Que o Senhor Deus nos abençoe, que sejamos encorajados a orar corretamente ao Senhor e no Senhor descansarmos e encontrarmos consolo para a nossa alma. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, levanta o teu povo, ó Deus, a orarmos, a nos prostrarmos diante do Senhor, diante da tua presença, quebrantarmos os nossos corações em súplicas, nos colocarmos diante de ti, ó Deus, confiando na tua soberania e esperando a tua graça sobre nossas vidas. Isso que nós te oramos em nome de Cristo. Amém.